Hebreus 11:1. Aqui ele vai trazer para nós o que é fé. Se alguém perguntar para você o que é fé, nós temos aqui a resposta no versículo 1 de Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza. Irmãos, que palavra linda essa aqui. Fé é certeza de coisas que se esperam. Aqui, irmãos, só um detalhe, deixa eu colocar algo aqui importante. Pelo fato da fé ser certeza das coisas que se esperam, aqui há um perigo muito grande de que até ímpio alegam ter uma fé genuína. Se alguém espera alguma coisa, ela tem fé. Nós vamos ver daqui, esta é uma fé que está inserida dentre aquelas fé que é das faculdades humanas. Uma fé anímica, fé da alma. A convicção de fatos que não se vê. Então essa aqui é uma fé genuína. Convicção de fatos. A Bíblia, ela está cheia de fatos da palavra de Deus. Então é uma convicção de fatos que nós não vemos. O que é fé? É você crer na palavra de Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, nós vamos ter uma suficiência da parte de Deus na certeza de que Ele irá cumprir aquilo que Ele disse. Você tem uma fé dessa? Que quando você olha para a palavra, olha para aquilo que Deus diz, promessas, salvação, e você crê. Às vezes você não crê, mas se agarra a essas verdades, até que o Espírito Santo de Deus revela ou manifesta a fé para você crer. Quando a gente crê, quando nós cremos, nós descansamos na suficiência daquilo que Ele diz. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num mundo de incertezas. Estamos vivendo em um mundo totalmente inseguro. Então faz muito bem para cada um de nós crermos naquilo que Ele disse. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, disse aquele profeta que trouxe uma revelação a Josafá, porque vinha 3 grandes multidões contra ele. Lembra que Josafá disse lá em 2 Crônicas capítulo 20? Ele disse assim: olha, Senhor, em nós não há força para lutarmos com esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. A primeira revelação, a primeira resposta de Deus pelo profeta a Josafá foi essa aqui: não temas, porque nesta peleja vocês não terão que pelejar. Vocês tomem posição, fiquem parados e vejam o livramento que o Senhor vosso Deus vos proverá. Crede no Senhor vosso Deus, fé, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está vendo, irmãos, a importância da fé? Você crê naquilo que Deus disse? Naquela época, a palavra de Deus estava sendo constituída ainda. Deus falava e os profetas escreviam. Muito interessante. Então, era um falar direto, que Deus usava através de um profeta do Senhor, que ele falava e as coisas de fato aconteciam. Por que aconteciam? Porque aqueles que ouviam a palavra do profeta criam. Então, as coisas aconteciam. Tanto é que o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte, no Evangelho de Mateus, ele diz assim: se vocês tiverdes fé
do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: arranca-te daqui e precipita-te no mar, e assim será feito. Mas por que até hoje ninguém conseguiu mover uma montanha? Você já fez essa pergunta ou não? Ao seu coração? Lembra que Jesus Cristo disse: se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis. Irmãos, quem de nós tem fé? Quem? Mas às vezes a gente fica até impressionado, né? Quando as pessoas falam assim para nós: mas eu tenho uma grande fé. Não é fé pequena não, uma grande fé. Mas por que não remove montanhas? Porque aquela fé que ela tem é uma fé humana, é uma fé dos demônios. Duro dizer isso. Depois a gente vai ver os textos aqui, que é muito interessante. Mas nós não podemos se perder na nossa caminhada até a glória. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Que coisa linda, irmãos. O justo não fala que é o crente, que é o evangélico. O justo viverá pela fé. Como é que nós podemos ser justos? Fomos justificados lá na cruz em Cristo. A Bíblia diz em 1 Pedro 3, verso 18, está escrito assim: que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, que é o nosso Pai Celestial. Aquele que está morto, aquele que morreu com Cristo, lá na cruz do Calvário, porque assim está escrito, justificado está do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o seu Filho Jesus pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo é a nossa justiça. Está escrito, crês isto? Nós cremos nisso, irmãos? Se você creu, você é um justificado. Não importa, não é interessante saber que não importa quem nós fomos no passado, que tipo de pecado nós cometemos, em Cristo Jesus nós fomos justificados daquilo que pela lei nós não poderíamos ser justificados. Por isso que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você tem esta ilusão de frequentar essa igreja, pensar que você é uma pessoa salva, você vai para o inferno. Igreja nenhuma salva ninguém. Frequentar culto não salva ninguém. Religião alguma deste mundo não salva ninguém. Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Salvador, ele é muito radical. A palavra chega a ponto de dizer o seguinte, Atos 4,12. Porque não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos. Nome, Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos salvar. Deus só pode nos salvar através daquilo que Cristo é e fez. Nós somos aceitos pelo Pai como filhos amados por aquilo que Cristo é e fez. Lembra aquela vez quando então Pedro teve aquela linda revelação, Mateus capítulo 16, revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo foi uma revelação do Pai para o coração de Pedro. Então Pedro pôde expressar aquilo que estava no seu coração. Mas depois Jesus disse que era necessário ele subir para Jerusalém, sofrer afronta, ser maltratado, cuspido, ser crucificado e morto, e ao terceiro dia ressuscitará dentre os mortos. Pedro disse para ele o seguinte:
Jesus, venha cá. Isso de modo nenhum pode acontecer. Ali ele estava sendo usado por Satanás. Aquele mesmo Pedro que recebeu uma linda revelação de que Jesus era o Cristo, o ungido Messias de Deus, estava sendo ali usado, porque Pedro não tinha uma mente renovada ainda, ele estava sendo usado para dizer para Jesus, para a cruz não. Então Jesus disse para ele, arreda para trás de mim, Satanás, porque Jesus viu que aquele timbre de voz não era de Pedro, mas era do diabo, porque o diabo não quer cruz. Lembra quando ele estava crucificado, ali na cruz? Satanás usou aqueles que estavam ali ao pé da cruz, dizendo o seguinte, ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, desce da cruz e creremos nele. Satanás não quer cruz, irmãos. Satanás quer que você escuta mensagens bíblicas motivacionais, que você fica arrepiado, que faz você chorar, que faz você cantar de alegria, faz você ficar igual um ouriço. Eu estou sentindo a presença de Deus. Se não tem Cristo e a cruz, não tem nada, irmãos. Tudo isso aí é proveniente da alma. É uma fé humana que nós vamos ver aqui. São 4 tipos de fé que pelo menos eu encontrei dentro da palavra de Deus, para nós estarmos analisando juntos aqui hoje. Então, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Para o Filho de Deus, o que você espera? Das coisas que se espera. Eu espero, irmãos, tudo que é divino, tudo que é celestial. O que eu mais espero é quando ressoar a última trombeta e os céus se rasgarem e o Senhor Jesus vir nos buscar. Essa é a nossa esperança. Essa esperança viva do cristão. Agora o ímpio, o que ele espera? Que Deus melhore a sua vida. Que Deus o faça prosperar, que Deus o abençoe seu lar, que abençoe com muita saúde. Essa é uma fé anímica, não é nem dos demônios, é a fé do homem, porque a fé dos demônios é até maior do que a nossa, porque eles creem, estremecem, entende, irmãos? A questão de fé é um negócio assim bastante útil e ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com a sutileza de Satanás, que ele usa a nossa fé para engendrar uma mistura anímica da alma, para que você creia em coisas evasivas. Agora, quando você descansa, quando você deposita a sua fé na palavra de Deus, esta é a fé genuína, esta é a fé verdadeira. Por exemplo, como que se vai compreender a criação do universo? Como, irmãos? Leia aqui, acompanha aí, Hebreus 11, versículo 3, que diz assim, pela fé, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Então, quando eu creio que Deus criou pela fé, eu tenho uma compreensão e eu entendo que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Compreende isso aqui, irmão? Está claro para você? Como podemos explicar a criação do universo? Ontem nós analisamos a questão dos jovens, e faltou, claro, muitas coisas para nós trabalharmos aqui com eles, mas uma das coisas que seria terrível, quando o conhecimento, a ciência se multiplica, aumenta, as pessoas, elas tendem a não valorizar muito as escrituras sagradas. Uma das coisas que nos desvia da fé é um conhecimento das coisas ao redor do mundo.
Por que vocês acham, irmãos, que existem pelo menos 70% da nação brasileira que crê que o mundo, ele não foi criado, mas ele teve uma origem num Big Bang, que ele teve uma evolução, a ameba, ela evoluiu tanto que chegou até onde chegou. Vocês creem nisso? Eu creio que o universo foi formado pela palavra de Deus, porque Ele é o Deus de toda a criação, assim diz a Bíblia. Agora dá uma olhada em Hebreus 11, versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Querido, por que o Espírito Santo colocou essa palavra aqui? Você acha que foi por acaso? Creia que Ele existe? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Irmãos, parece que hoje, no nosso contexto, de uma forma geral, cristão, parece que muitos não creem que Deus existe. Como é que nós sabemos disso? Pela falta de reverência, inclusive até nas nossas orações. Vamos orar. E já nós não paramos, irmãos, para refletir com quem que nós vamos conversar agora. Quando eu creio que Ele existe, irmão Cláudio, ora para nós. Meu Deus, eu vou falar agora com meu Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador da terra, céus e mar. Pai, sabendo pela minha mente quem Ele é, sabendo que para Ele nada é impossível, sabendo que Ele vai me ouvir segundo a vontade dEle, sabendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço ou penso, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando eu oro crendo que Ele é poderoso, que pode fazer, lembra quando Jesus curava aquelas pessoas? Na realidade era o Pai que curava através dele. Chegava-se para Jesus, cego, coxo. Jesus, ele perguntava: que tu queres que eu te faça? Você crê que eu posso fazer isso? Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Então, seja feito conforme a tua fé. Entende, irmãos? Porque naquele contato ali, Jesus sabia qual era a intenção do coração daquela pessoa. Lembra aqueles 4 que levaram aquele paralítico? Aquele paralítico era um desacreditado, mas aqueles 4 criam que Jesus poderia curá-lo, seu amigo. E é tão bom a gente poder levar os nossos amigos a Jesus, falar deste evangelho maravilhoso da graça, falar deste amor abundante dele. Quantas pessoas estão perecendo, irmãos, por desconhecer o quanto são amados pelo Senhor? Entende? Lembra que Jesus Cristo disse para Jesus, vendo a fé deles, porque eles criam que Jesus poderia curar o paralítico. Mas quando nós levamos as pessoas a Jesus, Ele não vai curar apenas a enfermidade. A primeira coisa que Jesus curou naquele paralítico foi a sua, talvez, depressão. Jesus trouxe a ele salvação. Nós tratamos aqui sobre a cura do paralítico alguns domingos atrás. Que cura maravilhosa! Filho, perdoados estão os teus pecados. Talvez o paralítico pensou: me puseram aqui, foi perda de tempo, porque eu estou paralítico, vai falar de pecado, não quero saber de meus pecados estão perdoados, quero saber se eu vou voltar a andar ou não. Mas quando Jesus falou, aquela palavra penetrou no coração daquele paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus curou, Jesus salvou ele primeiro. Ou seja, os teus pecados
eu vou inserir na minha conta também. Eu vou morrer por você. Na eternidade, ele já tinha morrido por aquele paralítico, porque ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Que lindo é isso, irmãos. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: pega o teu leito e vá para a tua casa. Talvez ele era uma família, ele talvez pertencia a uma família que talvez até tinha rejeitado ele, porque um doente em casa dá muito trabalho. Por que não morre logo de uma vez? Pega teu leito e vá para a tua casa. Imagina ele chegando com a sua cama nas costas, andando, o pai e a mãe vendo aquele paralítico. Imagina o choque que foi. Meu filho! Fé. A fé. Agora, lembra que eu me referi aqui anteriormente que a fé move montanhas? A gente não consegue mover nem sequer uma pena com a nossa fé. Por quê? Porque ninguém tem fé. A fé é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o autor, Hebreus 12:2, autor e consumador da fé. Queridos, uma pessoa, ela é salva pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Então, a fé genuína é Ele quem nos dá para crermos nele. Isso é maravilhoso demais. A nova criatura, ela é santificada pela fé. Irmãos, não se esqueça disso, isso é importante na vida de santificação. Abram comigo aqui, irmãozinho, Atos, capítulo 26, vamos ler o versículo 18 apenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. A Bíblia diz algo aqui muito interessante, mostrando para nós, dentre outras coisas, que nós somos santificados pela fé. E tem muita gente aí querendo ser santo na base do seu esforço. Para com isso. Agora aqui um detalhe importante. O que é ser santo na base do seu esforço? Eu sempre escuto, irmãos, constantemente. Não, eu creio no Senhor, agora eu não posso fazer determinadas coisas. Eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, não posso... Gente, isso aí é picaretagem. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, a santificação é pela fé. Se é pela fé, quem faz é Deus. E eu só respondo à fé que Ele depositou em mim. Deixa eu ler esse texto aqui, depois eu vou citar um outro texto. Olha só, versículo 18, 26, 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles, os que creram, claro, remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Está vendo aqui, irmãos? Santificação pela fé. Agora, como que é isso? Como que eu posso responder à santificação pela fé? Por exemplo, Paulo, ele vai deixar muito claro para nós, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, ele diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que precisa ser santificado em nós? Tudo. O que é tudo? O nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a volta dele. Aí o versículo 24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual o também o fará. Então, Ele fará em nós a santificação. Agora, você pode rejeitar a santificação, não respondendo a Ele.
Como que funciona isso na prática? Por exemplo, a santificação é como que Ele colocasse dentro do teu interior um semáforo celestial, que tem a mesma característica do semáforo natural: vermelho, amarelo e verde. Porque nós somos guiados por quem? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele vai nos dirigir e guiar. Isaías 58:11 está escrito assim: o Senhor vos guiará continuamente. Mas você pode rejeitar isto e ser guiado por você mesmo. Então, quando você está indo aqui, tem algo ali na frente que acende a luz amarela. Atenção, o Espírito vai lhe tocar. Mas Ele também não vai colocar em você algo que seja uma camisa de força. Você não pode. Ele vai lhe alertar. Ele quer uma vida de rendição a Ele. Ele quer que você seja comandado por Ele, não por si mesmo. Não, eu vou. Por exemplo, se eu chego, tem um sinal, ele ficou vermelho, e eu olho para lá, olho para cá, não vejo o guarda e paz. Eu cometi uma transgressão. Isso vai ser computado na minha consciência. Aquilo você vai ficar remoendo muitos dias. Você foi um transgressor. O Espírito lhe mostrou. Não. Mas se de repente você está conversando com uma pessoa, você passa pelo sinal vermelho, você nem percebeu, a pessoa fala: você não viu o sinal vermelho? Não vi. Então você cometeu uma transgressão involuntária. Mas muitos irmãos transgridem literalmente. O Espírito acendeu o alerta, ela está tão desconectada com o Espírito que passa direto. Aí a tua vida começa a regredir espiritualmente. Você não vai avançar. Você não vai crescer na fé. Você nunca vai obter uma fé preciosa. Aquela fé que nos habilita a obedecer ao Senhor. Então, mas nunca se esqueça, irmãos, a santificação é pela fé. Deus faz a santificação em nós, nunca contra a nossa vontade. Então você tem que responder à santificação. Ele fala não, amém, Senhor. Amém. Então você vai estar obedecendo, então você vai estar sendo santificado. Então aquilo você começa a ter paura das coisas que Deus abomina e odeia. Se não, irmãos, se a gente começa a transgredir hoje, amanhã, etc., de repente a gente vai ocorrer naquele erro que Paulo fala, de que muitos que têm a sua consciência cauterizada, ficam uma mente insensível à voz do Espírito. Você não vai ter mais o falar dele. Aí você está perdendo a sua alma. Entende? Isso é muito, muito perigoso. Irmãos, existem formas de fé falsa por aí? Claro que existe. Então, nós vamos analisá-las hoje aqui agora, com a ajuda do Senhor. Interessante que as Escrituras Sagradas, elas nos informam que se a fé que você tem, que você possui, ela não produzir frutos na sua vida, a sua fé não é uma fé verdadeira. Vamos começar aqui. Porque, irmãos, lembre-se de uma coisa: nosso Deus é prático. A fé que Ele colocou em nós para a salvação, muitos pensam assim: Deus me salvou do inferno e me colocou na glória pela fé, e agora Ele tem que me abençoar constantemente. Você está totalmente equivocado. Ele chamou você das trevas para a luz, enquanto neste mundo, para um propósito, para uma finalidade. Você foi alistado no exército de Cristo. E nós, cristãos, que morremos e ressuscitamos com Cristo,
Se nós não produzirmos frutos, nós temos que ficar desconfiados. Porque às vezes nós não temos uma fé verdadeira, temos uma fé humana ou a fé dos demônios. A fé dos demônios é aquela fé que as pregações de hoje são todas voltadas para você tem que buscar teu propósito, Deus vai te abençoar muito, Deus tem algo maior para você, Deus tem algo muito grande para a sua vida. E a pessoa se arrepia, chora e ela fica toda emocionada e chora, ai, Deus vai cumprir na minha vida, eu confesso, eu não aceito outro tipo de coisa, não sei isso aqui. Misericórdia! Nós fomos chamados para sofrermos por Cristo, para produzir frutos para Ele. Agora, se ela não produzir fruto, a minha fé e a sua fé, ela não é a genuína. Ela é a genuína se produzir frutos. Dá um pulo comigo, ali em Tiago, capítulo 2. Tem muita gente que tem uma fé que é uma fé morta. É uma fé que não presta para nada. É uma fé que é voltada simplesmente para os seus próprios interesses e desejos. Olha só aqui, irmãos. Se a nossa fé não produzir frutos, a nossa fé não é genuína. Diz assim, é Tiago capítulo 2, versículo 17. Diz assim, olha só. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Muito bem. O contexto aqui, ele está mostrando para cada um de nós, que se a nossa fé não acompanhar as obras, e as obras elas vão produzir frutos para Deus. Você se lembra que Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Lembra? E Mateus 5,16 está escrito assim, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa luz, as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Deus que está nos céus. A fé operante, ela vai produzir frutos, boas obras. Estão me compreendendo, irmão? Mas como assim? Boas obras em que sentido? Essas obras, Efésios 2,10, a palavra ela relata assim, está escrito assim, somos feitura dele, olha que lindo, a palavra feitura significa poema de Deus, nós somos um poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Quando vivemos uma vida de fé alicerçada na palavra, irmãos, nós vamos encontrar essas obras nas quais Deus deseja que nós venhamos a realizá-las. Agora, aí vai ter frutos. Aqui, acompanhe comigo, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 15. Olha que coisa interessante. Aqui, ele traz para nós uma revelação muito interessante. Com isso aqui, confere o que diz nosso Senhor em João 15, versículo 8, que ele diz assim, olha só, João 15, 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Espera um pouquinho aí. O meu Pai, o nosso Pai é glorificado quando nós damos ou produzimos muito fruto. Vamos dar uma olhadinha no contexto aqui. Olha o versículo 6, é o contexto aqui. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo e secará.
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Presta atenção, ele começa dizendo: se alguém não permanecer em mim, o que é permanecer em Cristo hoje? Na palavra dele. Entende? Para tudo, todo propósito. A palavra de Deus, ela diz assim: assim habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é ser habitado pela palavra? É habitado pelo próprio Cristo, porque Cristo é a palavra viva de Deus. Hebreus 4,12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Em João 6,63 ele disse assim: as palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e são vida. Por que é vida a palavra? Porque Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E hoje a palavra está dentro de nós. Compreendeu aqui? Agora, olha o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Você vê aqui, nós somos chamados a uma vida de permanência, ou melhor, uma vida de união com Cristo. Estamos unidos a Ele, começou em nossa morte e ressurreição. Nós andamos pela fé. O que é andar pela fé? É andar em Cristo. Cristo é o autor e consumador da fé. Andar pela fé é andar obedecendo os desígnios que Ele tem proposto para mim. Lindo é isso, não é, irmãos? Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, nós podemos encontrar nas Escrituras vários tipos de fé. Vamos começar a analisar aqui agora um por um. Muito interessante. A primeira delas é a fé que o homem possui. Qual é a fé que o homem possui? O tipo de fé que o ser humano possui é a fé humana. Quem crê tem fé. Você perguntar para qualquer pessoa: você acredita, você crê que você vai almoçar hoje? Claro que eu creio. Então ele tem fé, mas essa é uma fé humana. Eu creio que hoje à tarde eu creio que hoje à noite vamos reunir aqui de novo. Eu creio. De repente, é uma fé humana. De repente eu não posso reunir aqui hoje, de repente eu posso morrer hoje à tarde. Não sei. Mas o ser humano, ele tem uma fé humana, porque mesmo na perversidade, irmãos, o homem, ele traz esta característica, ainda que deturpada, ele crê. O homem crê em muitas coisas, umas ele crê, outras não crê, então ele não tem um absoluto nas suas crenças. Então essa fé é uma fé muito perigosa. Essa fé humana, porque o homem é carente, ele precisa de crer alguma coisa. Aí surgem as religiões, aí surge os esoterismo, aí surgem as macumbas, aqueles que fazem crer. É uma fé humana. E a fé humana, eu vou dizer que era pior do que o demônio. Pior do que o demônio. Ela pode ser conhecida, a fé humana, como a fé das crendices. Crê em tudo que vê. Você já ouviu essa expressão assim, olha, não importa, desde que fale de Deus eu creio. E vai um monte de gente tudo para o inferno, 40 anos de evangelho, agora eu sou evangélico. Você parou de congregar? Eu não sei, eu vou dar um tempo, depois eu volto. Crendice, tem outras crenças. Estão me compreendendo, irmãos? Então, na maioria das vezes, ela é usada para crer em muitas outras coisas, deuses, o que mais aí? Além do único Deus, pois o mesmo Deus diz, lá em Isaías, vamos ler esse texto, irmãos? Abram comigo.
Isaías 44, vamos ler a partir do versículo 13. Isaías 44 é um texto muito longo, mas eu quero analisar junto com os irmãos, ver esses versículos aqui, para os irmãos perceberem uma coisa muito interessante. Aqui no versículo 13, essa palavra artífice pode ser também conhecido como carpinteiro, é o sentido original aqui no hebraico. Isaías 44, verso 13, veja as crendices, essa aqui é uma das crendices, e porque é bíblica nós vamos então considerá-la. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa com plaina, deixa ela muito bonitinha, vai esculpindo ela, marca com um compasso e faz a semelhança e beleza de um homem. Tem cada estátua bonita, né? Linda, bonita assim, de madeira, que o carpinteiro sabe trabalhar. O artista sabe trabalhar numa escultura, não é assim? Agora, de um homem que possa morar em sua casa. Verso 14, um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, como parte da sua madeira, se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se queima e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Olha o 18, nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender, porque o coração do homem é enganoso. Nenhum deles cai em si, estão todos iludidos, caem em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Então desde aquela época já tinha churrasco. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Agora veja aqui, tal homem que procede assim, homem aqui está mostrando a humanidade, homem e mulher, tal homem se apacenta de cinzas, o seu coração enganado o iludiu, coração enganado, enganoso o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Eu creio, acredito nisso. Mas isso, como lemos aqui nos versículos anteriores, é abominação diante do Senhor. Misericórdia, irmãos. Você está vendo que esta é a fé humana, é uma fé anímica que gera e procede da alma. Então, Jesus, ele falou acerca dos falsos cristãos e mostrou a eles, irmãos, que a fé humana tem feito muitos prodígios, muitos milagres. A fé humana, ela traz tantas revelações que não vou entrar aqui no mérito agora, porque iria fugir um pouquinho da questão da fé. Mas, irmãos, como Satanás traz revelações para as almas humanas em nome de Deus. Eles creem, eles profetizam. Abram comigo, por favor, em Mateus capítulo 7, versículo 23. Mateus 7, versículo 23. Aqui, irmãos, temos uma declaração muito dura de Jesus sobre o dia do juízo. Olha só, então primeiro ele vai dizer
no versículo 21, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E tem muitos e muitos frequentadores de igrejas evangélicas, Senhor, 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 é o Senhor e tanto. Aí Jesus já diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora, olha o 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Fizeram tudo em nome de Jesus e as profecias aconteceram? E a expulsão de demônios aconteceram? E os milagres aconteceram? Quem que fez? Deus? Não, Senhor. O diabo? Não. Quem que fez? O homem. Os poderes latentes da sua alma têm poder para isso. Suas ciências ocultas. Leia depois Êxodo, as 3 primeiras pragas. Quando aquele bordão estava na mão de Arão, que era de Moisés, jogou diante de Faraó, ele transformou em quê? Em serpente. Faraó chamou os seus sábios e eles, com as suas ciências ocultas, poder latente da alma, fizeram também o mesmo. Transformou aquele bordão em serpente. Depois, Moisés estendeu o seu bordão sobre o rio, ele ficou vermelho, cheio de sangue, e os peixes morreram. Faraó chamou os seus sábios, encantadores, e eles com as suas ciências ocultas, lá está escrito exatamente dessa maneira, ciências ocultas aos poderes latentes da alma, fizeram também o mesmo. Então o coração de Faraó endureceu. Depois, Deus disse, estende a vara e fere o pó da terra. Aí começaram a surgir piolhos. Eles, os sábios de Faraó, fizeram também o mesmo, mas não conseguiram fazer. Por quê? Simples. Quando é questão de vida, é só Deus pode dar vida àquilo que são coisas inanimadas, que não tem vida. Não é assim? Então, queridos, devemos tomar muito cuidado e muita atenção. Tem muitas pessoas que creem porque vê milagre. Isso é muito comum no meio das igrejas evangélicas. Dá testemunho. Crer por causa de testemunho. Queridos, quem crê em Jesus Cristo, por causa de testemunhos de curas e milagres, não é uma fé genuína e verdadeira. Porque o que salva os pecadores do pecado é o Evangelho da graça, onde afirma que Cristo morreu, ressuscitou e incluiu o pecador na sua morte e ressurreição. Fora disso é tudo picaretagem. Abram lá no Evangelho de João, capítulo 2, 23 a 25. João 2, de 23 a 25. Então aqui, irmãos, as pessoas são estimuladas pela sua fé humana a ter uma fé na qual que Jesus não confia. Diz assim, João 2, versículo 23 até o 25. Presta atenção. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, presta atenção, muitos vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. Creram ou não creram? Por causa dos sinais. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, que aquela fé que eles creram em Jesus era proveniente da sua alma humana, da sua natureza caída, pecaminosa e não tratada. Essa fé tem nenhum valor para Deus. Eu tenho uma grande fé. Então, esta aqui é a primeira fé, é a fé humana. Irmãos, cuidado com essa fé.
Cuidado com essa fé. A fé humana, Satanás faz uma mistura para que aquela fé genuína que você tem no Senhor na palavra, haja uma mescla. Você vai ter o coração dividido depois. A outra fé, nós podemos encontrar na Bíblia, é a fé demoníaca. Você conhece essa fé? A fé que é a fé demoníaca? A fé que os demônios possuem. Demônio possui fé. Agora, queridos, esta fé, ela é um pouquinho maior do que a fé humana, pois a palavra de Deus diz para mim e para você, você pode conferir também, abra comigo em Tiago, capítulo 2, versículo 19, aliás, diz que Satanás, os demônios também creem em Deus, e eles tremem por causa disso. Olha, Tiago, capítulo 2, verso 19. Preste atenção aqui no que a Bíblia diz. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Mas essa aqui não é uma fé salvadora, é uma fé dos demônios. Eles creem, eles sabem tudo a respeito da Bíblia. Se alguém que podemos dizer que tem fé, é Satanás e os seus demônios. Estou falando aqui, o reino do inferno deve estar furioso. Estamos desvendando as realidades de uma vida espiritual sem Cristo. A fé dos demônios, onde todos correm para ela. Entende, irmãos? Então, a fé demoníaca leva-os a reconhecer também a Jesus, o Filho de Deus. Esta fé faz os demônios orar a Jesus. Vocês sabiam que até os demônios oram a Jesus? Oram. Eles pedem autor, porque eles creem que se ele não conceder, eles não podem fazer. E a fé dos demônios. Deixa eu citar para vocês aqui alguns exemplos aqui, irmãos. Qual que é esta fé dos demônios? No sentido prático. Abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 7 em diante. Marcos, capítulo 5. Aqui, irmãos, a partir do versículo 7 até o 12. Eu vou contar aqui o contexto todo. Vocês se lembram que aquele Geraseno, ele estava possuído pelo demônio, tinha uma legião de demônio dentro dele. Agora, veja aqui, o versículo 5, ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Irmãos, Satanás também adora. Adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Somente uma pessoa pode atormentar o Satanás, a legião deles: Jesus. Versículo 8: porque Jesus lhe disse: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Agora veja o versículo 10, ele rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país, ou para o abismo. Ora, versículo 11, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Jesus também atende até o Satanás. Ele é tão misericordioso, né? Irmãos, você percebe aqui que é uma fé dos demônios?
Isso é muito sério, não é eu que estou dizendo, nós estamos lendo as Escrituras Sagradas, para nós identificarmos esse tipo de fé. Essa fé, irmãos, a fé demoníaca aceita tudo, menos Cristo e a cruz. Abram comigo, por favor, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Agora, quando nós não cremos, nós vamos questionar, vamos contestar, não é assim, porque a nossa mente está muito cheia de religião. Quando começamos a beber água pura, parece que não desce bem para os nossos corações. Porque olha aqui, 1 Timóteo 4, versículo 1, olha que interessante, irmãos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, virarão as costas para a fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Ensino de demônios, vocês sabem, Mateus 16, quando Jesus falou que ia para a cruz, ele usou Pedro para falar com Jesus, em particular. Isso não pode acontecer, para a cruz não, Jesus. Pedro disse o quê? Jesus disse o quê para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, só das dos homens. Então, irmãos, por que muito está apostatando da fé? Satanás está insuflando que a vida deles tem que ser muito melhor aqui na face da terra. Então, temos os pregadores aí hoje, pregando coisas muito boas, é o propósito, Deus vai te dar algo muito especial, muito grande, e a pessoa ela é gananciosa. Quem não quer uma vida confortável e boa? Irmãos, eu fico pensando, disse ontem para os jovens também, imagina se Pedro, Paulo e João tivessem no nosso meio hoje, eles teriam um infarto, com as crendices, com essas fé dos demônios. A fé dos demônios não suporta, irmãos, a sã doutrina. Olha aqui, 2 Timóteo capítulo 4, na outra carta, versículo 3 e 4. Presta atenção aqui, irmãos. Versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é aquela que salva, que restaura, que regenera, que liberta você de você, tira você do inferno e coloca na glória. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eu não consigo mais ouvir Cristo e a cruz, eu vou procurar um lugar onde, e ali eu vou ficar sentindo a presença de Deus. Vamos ficar com a fé simples na palavra, Cristo e a cruz. Cercação de segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Agora olha o 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eles não querem ouvir a verdade, porque a verdade liberta, cura e restaura, faz você de um filho do diabo, um filho de Deus em Cristo Jesus. Isso é muito sério, irmãos. Recusarão, e quando nós não acolhemos essa verdade aqui, abram comigo, vamos citar o último texto e encerrar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, 11 e 12. E aí, próximo domingo nós vamos tratar, falta mais duas fé. Falta aquela fé que é encontrada nos apóstolos e depois a fé genuína que Jesus deu para cada um de nós. 2 Tessalonicenses 2, 10 diz assim: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles rejeitaram, viraram as costas para a fé da sã doutrina. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade,
Antes, pelo contrário, deleitar-se com a injustiça. Não, agora nós encontramos Deus, um Deus que faz, um Deus que nos abençoa, um Deus, queridos. Quando você crê que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, Cristo é sua vida. A Bíblia vai dizer que bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que nós queremos, irmãos? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Sabe qual deve ser a nossa oração? Senhor, aumenta-nos a fé. Esta fé viva, esta fé maravilhosa. Domingo que vem nós vamos tratar de mais 2 tipos de fé, que essa aqui vai nos alegrar bastante. Não vai nos arrepiar, mas vai nos firmar-nos na verdade da palavra do Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, aumenta-nos a fé. Pai, aviva-nos pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Enche o nosso coração, Pai, desta fé maravilhosa, para que possamos obter uma fé que é preciosa. Pai, não permita que os nossos ouvidos se distraiam, os nossos olhos sejam fechados para não vermos e contemplarmos a maravilhosa obra que Cristo fez no Calvário por cada um de nós, nos atraindo, nos crucificando, nos fazendo morrer, nos sepultando e nos ressuscitando juntamente com Ele, nos fazendo assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo. Pai, empregue nessas verdades em nossos corações, por misericórdia. E em Cristo nós oramos. Amém.